Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, fatos que aconteceram. Hoje é dia 6 de abril de 2024, fatos que aconteceram nesta última semana, em particular uma informação interessante sobre o Banco do Brasil que saiu ainda ontem e que dá por definitivo o encaminhamento do desdobramento de suas ações. Já vamos dar uma olhada nisso. E também surgiu no mercado uma recomendação de compra para o IRB, isso dentro de um processo que fez até estourar o preço da ação. Vamos dar uma olhada no que também tem por trás e se agora ainda se apresenta como uma oportunidade para compra ou se é melhor dar uma guardada. E depois nós vamos dar uma olhada no mercado como um todo, porque tem informações bastante contrárias umas às outras sobre esse mercado sobe ou esse mercado desce. E vamos começar aqui com esse comunicado do Banco do Brasil. Veja que o comunicado foi publicado no dia de ontem, dia 5 de abril de 2024, foi mais ou menos no final, e o que ele traz para nós é o seguinte: o Banco Central ele autorizou, e olha, veja que ele na verdade autoriza aqui em 3 de abril de 2024, a alteração estatutária deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária, que foi realizada ainda no dia 2 de fevereiro, portanto, um mês atrás, e que fez com que a companhia encaminhasse essa solicitação de autorização para o Banco Central, que em torno de um mês responde, onde autoriza, tá ok. E assim, dessa forma, nessa Assembleia, onde foi autorizado o split das ações de 100% das ações do Banco do Brasil, atribuindo uma nova ação para cada ação que já existia, e isso tudo sem alterar o patrimônio do Banco do Brasil e a participação percentual dos acionistas. Ou seja, para o acionista não vai acontecer absolutamente nada, exceto que, no dia que vai ser apontado aqui, se por exemplo ele tinha 10 ações do Banco do Brasil, agora ele terá 20 ações do Banco do Brasil e o preço será dividido pela metade. Dada a efetivação desse split, ou seja, desse desdobramento, split e desdobramento têm o mesmo significado, o capital social do banco passará a ser dividido em aproximadamente aqui 5,7 bilhões de ações. Então, se você divide por 2, é o que se tem hoje em termos de ações do Banco do Brasil, que possui 2,8 bilhões de ações. A data base para efetivação do split será no dia 15 de abril de 2024. Veja que como a notícia sai aqui no dia 5, estabelece aí mais 10 dias para o mercado como um todo acabar assimilando bem essa ideia. 10 dias corridos. Hoje é dia 6, então agora já vamos contar aí 9 dias corridos para se assimilar esse valor. Depois, aqui no dia 16 de abril de 2024, as ações passam a ser negociadas, já refletindo o desdobramento, onde é chamado do X-Split. Você vai olhar lá na sua conta, depois no dia 16, na sua corretora, aliás, desculpa, no dia 15, e você vai ver lá que você vai ter o dobro das ações e ação cotada pela metade do preço da oportunidade. Outra informação que circulou, saiu aqui pela Infomoney. Veja que esta é uma notícia que é assinada por Camille Bocanegra e é uma publicação do dia 5 de abril de 2024, portanto também é do dia de ontem. E veja que a resseguradora, ressegurada pelo Citi, ações do IRB disparam 10% com alta de recomendação. Não sei se foi por causa disso, mas veja que ela subiu bastante em relação, ontem, dia 5, sexta-feira, então em relação ao dia 4, quinta-feira, ela subiu esses 10%, aí considerado uma disparada. O resultado positivo de todos os trimestres de 2023 foram suficientes para fazer ou para trazer mensagem otimista sobre o IRB. E aí o Citi ele pegou e alterou seu preço-alvo. Saiu aqui de 44, deixa eu marcar melhor aqui para você entender. Saiu de R$ 44 para 47. Então eles colocaram esse como preço-alvo. A ação fechou o dia de ontem
a R$ 42,31. Uma subida bastante interessante, considerando que estava em torno de 37,5 no dia 4, né, ou seja, na quinta-feira. O preço aponta a valorização de 25,6% em relação ao fechamento de ontem. Veja que nós estamos aqui no dia 5, né? Então, como ele está falando do fechamento do dia de ontem, está se referindo ao dia 4. Deve ter fechado ali em torno dos 37. E o que varia esses 25% são esses 47 que é colocado pelo CIT como preço-alvo. O segmento rural foi responsável por grande parte do otimismo. Os analistas do CIT destacam que os prêmios parecem retomar o crescimento. Isso aí dentro do contexto da análise que foi feita pelo próprio CIT. E ainda vê potencial aqui para o IRB. O que eles dizem? Temos um aumento bastante lento, tanto no crescimento quanto na lucratividade, nos próximos anos. Veja, está falando dos anos que vão se seguir. Eu imagino que ele deva estar falando em 2025, 26 e 27. Não mais do que isso. Mas é importante você atentar para essa reportagem, porque a referência que ele faz é sempre do potencial de valorização. Então essas casas aí vão atrás de empresas cuja ação tem potencial de valorização dentro de um período. Então não é a mesma coisa que a gente olha aqui no canal, onde nós buscamos os proventos que são pagos pela companhia. Veja que eles acreditam que os investidores voltarão a olhar para a história à medida que melhore os resultados ou à medida que melhores resultados forem confirmados. Eles apontam aqui um detalhe que a gente já conversou aqui no canal, né? Ainda há dificuldades nos balanços, isso porque, na verdade, o IRB ele teve prejuízos acumulados. Então, ele, claro, né, do ponto de vista do caixa não está mais refletido, mas do ponto de vista contábil ainda tem algo a ser acertado aí que aparece se você olhar para o passivo lá em contas a pagar. Mas a empresa apresenta potencial para geração de capital para reposição, ou seja, recurso para cobrir aquilo que ficou ali pendurado no passado. Eu acho que essa é a forma mais tranquila de se dizer sobre isso. Por mais que a preocupação com esses pontos esteja reduzida, é possível que a suficiência de capital e cobertura das reservas limite o ritmo de crescimento. Eu concordo com isso, tanto que a gente está projetando dentro do IFRS e que aponta ali o resultado contábil, ainda um prejuízozinho pequenininho, porque nós temos uma visão muito conservadora. A queda de juros também pode ser um fator de pressão para a companhia. Isso porque aquilo que ela arrecada dos prêmios é colocado dentro das aplicações e o resultado financeiro é fundamental para o resultado final da companhia. Se cai a taxa de juros, naturalmente que a companhia deixa de ter um resultado financeiro melhor e isso vai impactar dentro do seu lucro líquido. É interessante aqui a gente ver que, pelo outro lado, o nosso Banco Central já está sinalizando que vai talvez acabar por dar uma freada dentro da derrubada desses juros. A avaliação da companhia, eu deixei marcado em vermelho aqui, se apresenta, esse número aqui é interessante, 5,3 vezes a relação entre o preço e o lucro. É o que a gente chama de PL, ali eles chamam de PE, que é a sigla em inglês porque é de earnings, né? Então a gente chama aqui de lucro, que está abaixo da média de 9,8 vezes para seguradoras locais. Se você for olhar, o Caixa Seguridade, o BB Seguridade, eles estão nesses patamares aí dos 9. E o IRB, quando ele fala em 5,3, tá, aqui a gente precisa estar atento porque está se referindo na sua avaliação. E aqui também tem um detalhe interessante, que essa avaliação ela se estende para o fim de 2025, o que é bem abaixo de 9,2 vezes para os concorrentes, o que eles estão colocando lá para o final de 2025. E se nós olharmos aqui para a nossa tabela de múltiplos, aquilo que eu falei, né, a gente ainda reporta aqui um prejuízozinho pequenininho. E quando acontece esse prejuízo, veja que o PL, que fica aqui embaixo, que lá ele chama de PE, ele fica negativo, né? Vou deixar marcado aqui, está em menos 74, isso significa que, na verdade, a gente está falando de um lucro líquido negativo.
Para chegar naqueles valores que foram estabelecidos ali na leitura deles, que é aquele 5,3, o lucro líquido aqui ele vai ter que ficar na ordem dos 60 milhões. E olha que a gente aqui está ainda um pouquinho melhor. Quanto mais você aumenta esse lucro, menor é aquele valor. O que significa isso que eu já estou contando? Isso para o preço do fechamento de ontem, R$ 42,31. Mas isso aí nos dá um indicativo, porque esse valor aí é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. Isso aí nos dá um valor interessante, porque nas avaliações deles, no fechamento de 2025, eles estão esperando que o lucro líquido do IRB fique nesse patamar aí dos 600 milhões. E se você entender direitinho o que aconteceu, veja que lá em 2019 fechou a 1,200, 1 bilhão e 200 milhões. E com isso, a companhia distribuiu aqui dividendos já ajustados, mesmo depois do desdobramento que aconteceu. Aliás, não houve um desdobramento na realidade. Houve um agrupamento de 30 ações transformadas em um, de 29,67. E aí você verifica pelo seu número de ações, né, que eventualmente você possa ter. Aqui no canal nós temos em torno de 1.000 ações. Veja o que significa pelo valor que nós compramos essas ações, se realmente vir a pagar proventos dessa ordem de R$30. Quer dizer, R$30 eu dei uma exagerada. É que como, na verdade, o lucro líquido aqui está em 1,200, ou 1 bilhão e 200 milhões, e aqui nós estamos em 600 milhões, a possibilidade da distribuição não de 29, mas de 15, de 29,66, 30, mas de R$15 de proventos. Você multiplica aí pelo número de ações, nós estamos em torno de 1.000, você já vê que é um bom provento a ser pago pelo valor que nós compramos essa ação lá no passado, que ficou antes do grupamento, menos de R$1 por ação. Mudando agora completamente de assunto, mas é porque, na realidade, tem a empresa em si e tem o mercado. Você veja que o mercado, ele no geral, ele vai olhar para a questão da valorização. Dificilmente vai comprar para manter as ações. Então, se nós olharmos para esta notícia aqui da Investing.com, é uma notícia assinada por Laura Sanches, ela é da quinta-feira, do dia 4 de abril de 2024, o que é colocado aqui é que, segundo o indicador Buff, existe um alerta vermelho nele que sinaliza uma correção, mas aqui está falando do mercado americano. Só que o mercado americano, às vezes, ele gera o strike, né? Ele gera uma sequência, um efeito dominó sobre os demais mercados. Então, veja que cada vez mais especialistas estão alertando para uma possível correção. Um dos catalisadores do mercado que os especialistas estão acompanhando de perto é o chamado indicador Buffett. Então, esse indicador aí que ele criou, ele tem uma relação aqui entre a capitalização do mercado como um todo. Eles pegam o mercado, o número de ações, a valorização, então eles entendem que aquilo ali vai dar a visão de como está a capitalização. Tem a equação deles, né, que não é discutido aqui. Então veja que é de todas as ações, e eu achei até que era dos índices, mas é de todas as ações americanas. E isso aí vai ficar sobre o PIB dos Estados Unidos. Então isso vai dar um indicador no final. Esse indicador, ele vai apontar o seguinte: quando ele faz essa relação da capitalização pelo PIB, se a leitura apontar aqui no entorno de 100%, então é porque o mercado está num patamar justo, ou seja, os valores são valores justos. Se ele estiver na proximidade dos 70% nessa relação, então os preços do mercado eles estão dentro de um patamar de barganha. Veja que aqui ele está falando, de novo, como eu disse, em valorização dessas ações. Então as ações estão subvalorizadas e o que eles estão querendo é comprar ações para que as ações se valorizem. Agora, se essa relação ela estiver perto de 200%, então ele diz aqui que os investidores estão brincando com fogo. O indicador está atualmente perto de um máximo de 2 anos. O máximo de 2 anos foi em 190%. Então está se aproximando desse 190%. A última vez que o indicador atingiu esse nível foi em 2022, então por isso que ele está falando de 2 anos, quando chegou a 211%.
E aí o SP500 caiu 19% no ano seguinte. Por isso que ele está falando isso aí. É um indicador aí para a gente acompanhar para ver o que isso pode significar. Do outro lado, veja aqui na Money Times, uma notícia que foi assinada por Giovana Figueiredo, ela é do dia 4 de abril de 2024, e aqui é uma outra leitura. Bolsa Brasileira tem todos os sinais, aí aqui é a Bolsa Brasileira, de que é oportunidade de compra, segundo esse Luiz Stuberg. E aí, ele é um gestor, né, desse fundo verde e tem um portfólio aqui que valorizou mais de 24.000%, considerando o total, né, no retorno acumulado de todo esse tempo. Essa matéria aqui ela vai discorrer sobre essa visão que é tida, não vou me aprofundar, mas ele vai mais ou menos em linha com as projeções do PIB, principalmente aquelas que são feitas pelo Boletim Focus, que nós olhamos aqui praticamente toda a semana. E depois, no discorrer disso tudo, ele vai falar de um evento que vai acontecer, onde eles vão conversar sobre isso. Se você achar interessante, esse evento ele é chamado aqui de Macro Summit 2024. Ele vai reunir uma série de pessoas aqui e que vão falar sobre a expectativa que eles têm sobre a Bolsa. Eles estão numa visão otimista. Lembrando que o governo fez recentemente uma negociação no mercado que está trazendo algumas vantagens, principalmente para quem é day trade, swing trade, e também nos prazos de pagamento dos impostos de renda. Isso aí deu uma acalmada. Acredito que na próxima pesquisa que se vai fazer sobre a visão do mercado em relação ao governo, ela talvez saia até em caráter positivo. Então, aqui é o Brasil. E o Brasil tem essas nuances. Existe essa possibilidade de que o conjunto dessas pessoas que fazem parte desse mercado, que hoje estão satisfeitos, voltem a falar bem do governo, que está aí com a sua imagem bastante castigada pela opinião pública. Então a gente olha com certo cuidado essas projeções. Mas veja que ela é bem conflitante com aquilo que está sendo colocado lá nos Estados Unidos. E para abordar na mesma linha do mercado americano, você pode olhar aqui no canal do Primo Rico. Deixa eu marcado aqui certinho para você. Então tem esse vídeo aí que foi feito. Ele acho que isso aqui deve ser uma playlist dele, chamado Rumo ao Bilhão, o vídeo de número 71. Veja que o título é A Crise Está Chegando. E aqui é interessante que eu peguei justamente no ponto que fala construir um caixa, e o Thiago Nigro aqui, que é o personagem aqui principal do canal, ele vai discorrer porque ele está vendo este também anúncio de uma crise que pode estar se avizinhando, e por isso ele está fazendo essa construção de caixa. É só mais um que, pelo menos dentro do nosso mercado, não tem compromisso nem com o mercado, nem com o governo, e está dando uma visão aí que é bem diferente do que a gente viu naquela notícia da Money Times. Do nosso ponto de vista, a gente acompanha o mercado sem projetar esse tipo de coisa, ou sem, pelo menos, tentar fazer uma previsão. Nós acompanhamos esses vários detalhes, e esses vários detalhes, desde o meio do ano passado, de 2023, eles vêm sinalizando exatamente o que a gente está vendo aí. E eu já falei várias vezes aqui no canal. Sinais muito conflitantes. Quando os sinais estão conflitantes, a gente fica com as barbas de molho e nós nos tornamos ainda mais conservadores fazendo o nosso caixa. Pode ser que a gente esteja errado, pode ser que nós estejamos errados, e com isso a gente perca oportunidades. Aconteceu com o Banco do Brasil, isso é fato, mas um canal aberto a gente precisa ter posições, na minha visão, bem mais conservadoras, justamente para que em qualquer outra visão que a gente possa ter, alguém acompanhe às vezes sem atender e acabe tendo uma frustração. Os sinais estão indicando. Nós estamos fazendo caixa, estamos fazendo as compras regulares apenas. Se nós estivermos errado, perdemos oportunidades. Se estivermos certo, as oportunidades vão surgir logo ali, mas nós vamos aumentar possivelmente, né, os nossos ganhos, porque nós nunca paramos de fazer os nossos aportes mensais regulares. E, além disso, está aí o IRB se acenando para o que a gente está vendo para um futuro próximo, lá para 2025, 2026, talvez volte a ser um pagador de proventos interessante para a nossa carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.